Nós vamos agora para a segunda parte, tá? Que é a leitura do poema de número 29. Você pede para a Rita o livro da Gakkai, As Respostas da Usuirei Kiryoho Gakkai, que hoje eu vou usar. Ela já escutou. Esqueci de avisá-la. Quando eu esqueço alguma coisa, você esqueceu. Eu falei, mas agora eu sou idoso, pode, né? Faz 3 anos que eu sou idoso, agora pode, né? Não, idoso pode, né? É esse livro aqui, nós vamos usá-lo. Pessoal, eu estou na página 142 do livro. Essa árvore aqui, teve até uma aluna que falou que eu tenho que explicar a história das fotos. Foram fotos que Rita fez. Essa foto foi tirada na nossa visita no Monte Curama, Aqui, ó. do ano de 2011. Faz 13 anos a gente visitou o Monte Curama, né? Fomos 5 vezes lá. E é uma árvore adulta coberta de lodo. Tá vendo? Então, Rita fez. Na próxima edição aqui nós vamos colocar, né, fotografia de Rita De Carli e explicar de onde veio a foto, né? Quando foi tirada a foto. Na página seguinte vocês vão ver poema de número 29, árvores cobertas de lodo. As árvores simbolizam, no caso aqui, pessoas humildes, né? Porque a árvore vem de pequenas sementes. E se estão cobertas de lodo, são árvores adultas, somos nós, né? E vocês vão ver aqui em japonês os 31 caracteres, para a gente criar o link com o número 31, que dá 4. Esse poema fala da humildade, né? Eu coloquei aqui na citação: precisamos ser humildes ao longo de toda a vida, oferecendo sempre o que há de melhor em nós. Não é ser humilde final de semana, ou só na reunião de maçonaria da Ordem Rosa Cruz, ou no Centro Espírita. Aí a pessoa vai lá, né, pede para Deus abençoar, fica humilde, né? Dá um dinheirinho na porta da igreja. Não tem que ser a vida inteira, né? E aí, na página 144, aqui nós temos o poema, né? Coloquei umas citações aqui, que a humildade é a base e o fundamento de todas as virtudes. São muitas as virtudes, né? Importantes. O amor, a humildade, a tolerância, né? A retidão, a solidariedade, enfim. Mas a base de tudo é a humildade. E eu coloco aqui que onde houver humildade, definitivamente haverá amor, tá? Bom, deixa eu ir lá para o grupo. Bom, eu vou pedir para vocês irem acompanhando no grupo. Quando eu tiver na imagem, vocês colocarem uma marcação lá, um joinha, só para mim saber que vocês estão me acompanhando, tá bom? Então, eu começo. Antes de eu ler o poema, eu preciso explicar algumas coisas para vocês, tá? Se eu chegar aqui para a Gisela, que é uma professora, é uma tradutora, é uma mulher culta, né? É o que eu penso. Boníssima, boníssima, né? Se eu perguntar para vocês, Madre Teresa de Calcutá era uma mulher resignada. Você entendeu a frase que eu falei? Entendi. Madre Teresa de Calcutá era uma mulher resiliente. Você entende? Entendo. Agora, se eu pedir para você me explicar a diferença de resignação e resiliência, o detalhezinho lá, eu vou te falar que 95% das pessoas não sabem. São coisas diferentes. Nesses 95. Não, a maior parte não sabe, tá? Fulano é resiliente, é resignado, a gente entende, está conversando, né? Mas aí, na hora de você entender, né? Porque a gente precisa, né? Uma árvore coberta de lodo, ela não tem dedinho para ir lá tirar o lodo. Igual o boi, né? Ele não consegue tirar o carrapato, a pulga, né? O cachorro tirar a pulga, né? E ela tem que
ser resignada, ser resiliente. Então, esse poema ele fala sobre isso, né? A resignação, quando você fala fulano é resignado, é quando a pessoa é a submissão à vontade de uma outra pessoa, de alguém ou ao destino. A pessoa perdeu uma perna, enfim, perdeu a visão, né? É a pessoa se submeter à vontade de alguém ou ao destino. É a aceitação. Então, resignação é a pessoa aceitar sem se revoltar, de modo conformado. Ela se conforma e aceita aquela situação, sem reagir dos sofrimentos. Né? A pessoa tem um sofrimento e ela se conforma. Então, eu iria traduzir isso aqui. A resignação seria o sentimento de conformismo. A pessoa se conforma. Entendeu? O conformismo seria, assim, a principal característica de uma pessoa, né? Uma pessoa resignada, ela ser conformada. E a pessoa resignada, ela não luta por uma alternativa, uma situação. Ela se conforma e ela para de lutar. Ela concorda com aquilo, resumindo-se apenas em concordar. Né? A resiliência já é diferente. Tá? Tá vendo aqui esse elástico, né? Eu fui lá nas coisas de Rita, trouxe o elástico. Quanto é que você acha que tem de diâmetro aqui, Gisela? Não tenho a menor ideia. Uns 5 centímetros? Isso. Ficou mais comprido? Ficou. Ficou, né? Eu fiz força aqui no elástico, ele ficou comprido. Vamos dizer que essa força aqui seria uma ação externa, um desemprego, a pessoa ficou desempregada, ficou devendo muito, foi para o SPC, separação conjugal, uma doença. Uma ação externa. Aí a pessoa está sofrendo. Só que terminou, ela voltou ao tamanho original. É a capacidade de retornar à situação original. Agora, mesmo o problema continuando, muitas pessoas voltam a ser felizes. Ela se adapta àquilo ali e aquilo já não tira mais, não traz infelicidade. Isso é a resiliência, a pessoa voltar ao estado natural dela, tá? Eu coloquei aqui a resiliência é a capacidade de uma pessoa de enfrentar e de superar com facilidade, tá? Tem que ser ou com mais tranquilidade seus problemas e obstáculos que aparecem. Após passar por alguma situação negativa adversa, separação conjugal, falência, desemprego, né? Doença, imposta pela vida. Passando por eles com leveza e sabedoria. Você só vai conseguir ser resiliente se você for sábio. Se você começar a não abandonar o gemo, a cada dia você vai expandir mais a consciência e vai gerar mais sabedoria. Isso vai fazer de você pessoas resilientes, porque não há quem não tenha problema. Então, a resiliência ela é comentada muito na psicologia. Tá? Na psicologia, eles falam que a pessoa é resiliente quando se mostra capaz de voltar ao estado natural de saúde física e mental. A depressão vai embora, entendeu? A questão vai embora após passar por uma experiência difícil. Pode ser uma doença, né? Uma doença difícil. Ela passou por quimioterapia. Aí terminou a quimioterapia, o cabelo cresce e tal, ela volta a ser feliz, ela se adapta. Ou muitas vezes ela não cura 100%, mas ela volta a ser feliz. Ela se adapta àquela situação. Então, essa é a diferença de resignação e de resiliência. Eu botei uma imagem escura para vocês, tá? É uma citação assinada por Arthur Schopenhauer. Esse cidadão, ele nasceu na Polônia e morreu na Alemanha.
em 1860. Vai fazer 400 anos que ele morreu, né? Ele foi um importante filósofo da Alemanha no século XIX, porque ele introduziu 1860, né? 1860 vai fazer 200 anos que ele morreu. Então, século XIX. Que ele estudou na Índia, ele pegou aquele pensamento indiano e aqueles conceitos do budismo, que é uma filosofia de vida, não chega a ser uma religião, e introduziu na filosofia da Alemanha. O alemão é durão, né? Eu falei da minha avó Drasta, a segunda esposa do meu avô, quando minha avó faleceu, ela era nascida na Alemanha, ela era durona. E ele pegou na cabeça daqueles alemães e introduziu essa filosofia. Então, ele é muito respeitado lá na Alemanha, né? Ele foi muito importante nesse século XIX. E ele diz o seguinte, que um bom suprimento de resignação, entendeu? É de fundamental importância para a jornada da vida. É a citação dele. Você tem que ter, porque tem algumas coisas que você não pode mudar, não depende de você. Entendeu? Então, quando depende de você, tudo bem, mas tem coisa que não depende. Rita e eu, a gente passou por uma situação difícil, que eu não vou comentar aqui, que geraria polêmica, mas Gisela sabe direitinho o que é, né? Há 2 anos atrás, a gente daqui vai tomar sopa, a gente conversa muito, mas eu converso com vocês sobre esse assunto quando vocês vierem comer pizza aqui em casa. E Rita ficou muito triste, sabe? Levei até ela para o caminho de Santiago, a gente não tinha muito tempo, ela caminhou um dia, melhorou, que faz muito bem a ela. Eu falei, nós vamos criar uma bolha de sobrevivência, de resignação, tá? Para que a gente seja feliz. E deu certo. E graças a Deus está tudo dando certo aqui. Depois eu coloquei para vocês uma citação de Charles Darwin, esse barbudo aí, uma foto preto e branco, porque é uma foto antiga, né? E ele diz o seguinte, a citação dele. Você chegou a ver a imagem do Charles Darwin, né? Viu, né? Não é o mais forte da espécie que sobrevive. Quem falou isso foi Charles Darwin. Nem o mais inteligente. Ah, ele é mais forte, mais inteligente, ele vai sobreviver. É aquele que se melhor adapta às mudanças. Esse que sobrevive. Então, quem escreveu isso foi Charles Darwin. Quem foi Charles Darwin? Tá? Ele nasceu e morreu no Reino Unido em 1882. Então, faz aí 140 anos que ele morreu, né? E ele desenvolveu a teoria da evolução biológica e a teoria da seleção natural. Os animais que tinham a capacidade de se adaptar, eles sobreviviam. E aí, geneticamente, ia modificando. A teoria da evolução da espécie, né? Então, esse foi Charles Darwin. Tá? Se você não tiver uma capacidade de se adaptar às mudanças, inclusive a sua idade, tem poemas aí que vão falar sobre isso. Se você não aceitar as mudanças que acontecem no seu corpo, né? Aí eu coloquei para vocês aí uma terceira imagem de Allan Kardec, que o fardo ele é proporcional às forças. Nunca Deus vai te dar um fardo que você não possa carregar. Deus não faz isso de forma que você vá sucumbir. A minha vida está difícil. Deus está dosando. Se sentir que você vai sucumbir, ele diminui a carga. Mas o fardo ele é proporcional às suas forças, tá? Entendam isso. Deus está no comando de tudo e nunca ele é tão pesado de forma tá difícil, mas você vai segurar a onda. E como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. Então a recompensa de você segurar a onda do fardo da dificuldade vai ser proporcional à sua resignação, à sua capacidade de você se conformar, ser resiliente, retornar, tá?
Isso foi Allan Kardec. Para quem ainda não sabe quem foi Allan Kardec, Rita e eu vou pedir para a Rita botar uma fotografia, ela já botou do túmulo. Rita e eu já fomos 3 vezes visitar o túmulo dele, em Paris. Ele nasceu e morreu na França, ele foi o codificador da doutrina espírita, que não chega a ser uma religião, é uma filosofia. Ele, na França, ele é considerado um filósofo. Né? Ele escreveu 5 livros importantes. Esses livros eu estudei antes de eu conhecer Rita, quando há 40, não, 33 anos atrás, quando eu saí do Amazonas e fui morar em Poços de Caldas, eu entrei num centro espírita kardecista e estudei esses livros, que é o Livro dos Espíritos. Inclusive tem ali um monte, depois eu vou te mostrar, Gisela. Que a gente, não sei onde é que Rita guardou, a gente ia começar um grupo de estudos. Né? O Livro dos Espíritos, ele foi publicado em 1857, foi o primeiro livro de Allan Kardec, depois o Livro dos Médiuns, em 1861. Depois ele escreveu em 1864 o Evangelho segundo o Espiritismo. Aí eu me encantei com Jesus. São vários, né? Ali em cima. Eles são encadernados. Ah, sim, mas não é esse aí, não. É Rita que guardou aí, tá? Porque a gente ia montar um grupo, aí veio a pandemia, a gente não montou. Tá? O Evangelho segundo o Espiritismo, que aí eu fui estudar, né, os feitos e o que Jesus deixou para a gente, o legado dele. Depois, um livro que eu vim a estudar anos depois, que é O Céu e o Inferno, que foi publicado em 1865, e a Gênesis, que foi em 1868. São livros que agregam muito, mas não, você não pode ler esses livros, você tem que digerir. Então, é muito difícil, você tem que ler em grupo, tem que haver debate, entendeu? Sozinho você é meio difícil. A gente chegou a pegar os livros, encadernar, e quando a gente ia começar um grupo de estudos, aí veio a pandemia, né? Aí eu coloquei para vocês aí uma citação de Alexander Pope, tá? Alexander Pope, ele nasceu e morreu no Reino Unido, tá? Grã-Bretanha, em 1744. Então vai fazer aí 300 anos que esse morreu. E ele é um dos maiores poetas britânicos, tá? Do século XVIII. E ele ficou famoso quando ele traduziu as obras de Homero. Tá? Homero foi um famoso poeta grego. E aí você fala, nossa, Alexander Pope. Nunca ouvi falar, ou já ouvi falar, mas ele é o segundo poeta mais citado no dicionário das citações da Oxford University. Ele só perde para Shakespeare. Então você acha que ele era um gigante? Não em altura, porque ele era anão, ele tinha 1,37 m, ele era anãozinho. Ele era pequenininho, mas ele era um grande gênio, né? Um grande filósofo. E ele deixou aqui, né, a citação: todos os deveres humanos se encerram nesses 2 pontos. Olha o que esse sábio falou. Resignação à vontade do Criador. Às vezes vem a mão de Deus e te deixa renal crônico aí. E caridade para com os nossos semelhantes. Nós vamos falar ainda sobre isso em outros poemas, né? Você ajudar o seu próximo. Aí eu não podia deixar de fora Albert Einstein, que foi considerado a personalidade do século passado. Quando veio a pandemia, eu usei muito isso. Usei essa citação, falei isso para a Rita, quando a gente fechou o Instituto, em março do ano de 2020, fez agora 4 anos, né? No meio da confusão, encontre a simplicidade. A partir da discórdia, encontre a harmonia. No meio da dificuldade, reside a oportunidade. Então, foi o que eu falei para a Rita. Olha, Einstein falou que no meio da dificuldade reside a oportunidade. E ela estava nervosa, né? Porque ela tem que gerir, pagar as contas. Eu falei, mas cadê? Eu falei, vai aparecer, né? Aí apareceu o ensino online. Eu não dava, eu nem queria dar aula online, eu sou taurino, né? Então, aqui, ele fala nessa capacidade da pessoa ser feliz no meio de um problema, dela ser resiliente. Aqui ele fala de resiliência. Tá? A discórdia, no meio da confusão,
tá? Da discórdia e da dificuldade. A pessoa está cheia de lodo, é a árvore cheia de lodo. Aí vem a oportunidade, aí você vai ser feliz ali, tá? Aí coloquei para vocês aí uma imagem verde de Martin Luther King. Ah, já ouvi falar, mas eu não lembro direito quem era. Tá? Ele foi assassinado em 1968, tá? Começou a incomodar muito, mataram ele lá nos Estados Unidos. Ele nasceu e morreu nos Estados Unidos. Ele era um pastor batista, né, da Igreja Batista, um homem muito religioso, e ele era negro, né, ele era um ativista político dos Estados Unidos, e ele se tornou uma figura muito proeminente como líder no movimento dos direitos civis dos negros, né? Quando assim terminou a escravidão, mas os negros seguiram sendo muito perseguidos ali, né? Isso de 1955 até 1968, durante 13 anos ele atuou, né, nesse movimento dos direitos civis, e ele deixou para a gente uma imagem, uma citação. Você chegou a ler, né? Eu li. É em tempos difíceis que você se torna mais forte. Quando meu pai morreu, que minha mãe que está me ouvindo teve que trabalhar, ela não sabia falar português, ela falava espanhol e inglês, e ela teve que manter os filhos e a gente teve que ajudá-la, né? Cada um tinha uma função em casa. Ela criou 4 guerreiros. Lá em casa ninguém fuma, ninguém se droga, todo mundo é formado, todo mundo mantém a família e entendeu? Todo mundo tem os 4 filhos dela, né? Então, nos tempos difíceis que nós tivemos, é igual na agronomia. Eu sou engenheiro agrônomo. Se você joga um pouquinho de adubo numa plantinha, ela produz mais frutos. Você joga um pouquinho mais de adubo, ela produz mais frutos ainda. E aí você joga um pouco mais de adubo e você queima a sua planta. Isso acontece com os filhos. Quando você ajuda demais, você estraga eles. E vai ter poema, Não Deixem o Gemo, que vai falar sobre isso. Você tem que ajudar a levantar a carga e não a carregar. Porque tempos difíceis fortalecem as pessoas. E Martin Luther King falou isso. É em tempos difíceis que você se torna mais forte para poder suportar as tempestades da vida. Esse lodo dessa árvore que a gente vai falar hoje são os tempos difíceis, tá? Aí você vai falar: não, mas eu não tenho problema, meus filhos não vão ter problema. Todo mundo tem. Eu botei aqui uma citação de Jesus, uma imagenzinha. A passagem está em Mateus capítulo 6, versículo 34. A cada dia basta o seu próprio mal. Porque caiu aqui, você entra pelo plano. Porque o planeta tem um karma coletivo, não é só karma da pessoa, tem karma de família, karma de cidade e karma planetário. Jesus era bonzinho, não era bonzinho? Meteram prego nele, traíram ele, negaram ele, isso porque ele era bonzinho. Isso mostra que nem todo sofrimento é kármico. Você está no planeta, às vezes você está sofrendo, e não é karma seu, é karma coletivo, é karma do planeta. Mas você não tem como passar por esse planeta sem problemas. E esses problemas, esse mal que Jesus fala nessa passagem é o lodo da árvore. E aí eu coloquei uma imagem, isso vem da doutrina espírita, mas já está na psicanálise, está no budismo, tá? Que a vida nos ensina. Hoje a nossa secretária, que é católica, Ana Paula, hoje ela está aí. Ela falou isso para a gente hoje. A vida nos ensina de 2 formas simples. Pelo amor, plano A, é o melhor, né? Amor, né? A de amor, né? E pela dor. Caminho A e B, não tem caminho C. O gemo é o plano A, hein? O gemo ensina sem dor. As pessoas ainda. Tem gente que ainda não percebeu. E aí eu coloquei para vocês uma imagem do Divaldo Franco. Ele ainda está vivo, pessoal. Ele tem 96 anos. Eu tive o privilégio de assistir uma palestra dele lá em Poços de Caldas, quando eu estava, né, participando desse centro espírita, né? Ele é baiano, nasceu em Feira de Santana. O Divaldo Franco, tá? Ele é um professor, todo mundo chama ele professor Divaldo, né? Ele é médium, ele incorpora.
Ele é escritor, escreveu muitos livros, é orador, fala muito bem, tá? Coloca as ideias dele. É um filântropo brasileiro, porque ele doa o dinheiro, tem muita obra social. E ele, apesar da idade, 96 anos, ele é considerado um dos maiores divulgadores da doutrina espírita na atualidade. Olha o que ele fala. A dor, que é o lodo que nós vamos ver agora, a dor é quem nos ensina a viver. É isso que o imperador vai falar ali. Você passa por um problema, quando você sai do problema, você sai outra pessoa. Um problema que você sofre muito. Aí eu sou muito grato, eu não sei se a Francisca saiu, ou se ela continua me escutando, porque ela falou que só ia conseguir ficar. Se alguém puder me falar aí se ela saiu. Porque a Francisca, você vê o que é a sincronicidade. Teve uma semana que foi você, né? Ela me mandou um vídeo aqui, eu botei para vocês, uma bailarina de pedra, né? Eu não vou poder, mas eu posso ler aqui, tal que tá. É a doutora Francisca, professora doutora, né, especialista em educação à distância, hoje ela tinha que dar uma palestra sobre espiritismo. E o videozinho está aqui, eu vou ler para você. Uma famosa história sobre um lindo templo. Existe uma famosa história sobre um lindo templo. Onde todo mundo vai para tirar. Onde todo mundo vai para tirar fotos de uma famosa estátua de mármore. Fotos de uma famosa estátua de mármore. Um dia depois que o templo fechou, uma pedra do piso que também era de mármore, perguntou à estátua. Nós viemos da mesma pedreira, fomos feitas pelo mesmo escultor. Por que você é uma estátua? Porque você é uma estátua e eu sou um pedaço de piso. Lógico que é uma historinha, é uma metáfora. Né? Então a estátua respondeu. Você não lembra? Você pediu para o escultor parar, porque você não queria mais sentir a dor. Eu passei por centenas de cortes, por centenas de horas. Por isso eu sou uma estátua. A vida é o nosso escultor. E às vezes as ferramentas que ela usa para nos esculpir nem sempre são agradáveis. É o lodo. Cada coisa que dá errado, cada coração partido, essas são as dificuldades que precisamos passar. Então, se você tem a sorte de passar por testes, a vida vai te machucar de vez em quando, mas aguenta firme e se mantém em paz, sabendo que a vida está te transformando numa obra de arte. Bonito, né? Ela está chorando aqui do meu lado. Eu agradeço a Francisca, porque é a sincronicidade que a gente viu, né? E ela me mandou esse vídeo. Eu estava preparando a aula, chegou, Francisca, eu posso usar na aula? Falou, claro, porque ela é espírita, a Francisca. É professora doutora da UERJ, tá? Da Fundação Getúlio Vargas, mas é uma pesquisadora, né? Uma cientista, ela é expositora, e ela escutou lá e me mandou isso, tá? Aí eu coloquei algumas citações aqui, porque esse poema vai falar que, através do lodo, dessas dificuldades, a gente vai desenvolver a humildade. Eu coloquei novamente uma passagem que a gente já leu a semana passada, que é de Jesus, capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurados os humildes de espírito, quer dizer, aquele humilde de verdade. Não é só aquele humilde que vai para a reunião de maçonaria, do centro espírita, vai para a igreja, que Deus abençoe, com a Bíblia embaixo do braço, chega em casa, ele é arrogante com a empregada doméstica, é humilde de verdade. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Esse reino dos céus é a fila do joio e do trigo que a gente está procurando aqui, sair do joio e entrar no trigo. Esse é o objetivo do Gemo, principal, expandir consciência. Então, Jesus falou que a gente ia para a fila se a gente conseguisse desenvolver isso. E, através do sofrimento, desse lodo, né, a gente desenvolve, tá, essa virtude da humanidade. E aí coloquei novamente aqui uma passagem de Jesus, que está em João, capítulo 13,
de 1 a 15. Eu vos dei o exemplo. Aí está Jesus lavando o pé dos discípulos, numa demonstração de humildade, porque lavar o pé todo mundo pode. Curar cego, um paralítico, só Jesus, né? Porque era milagre, não é? Ele fez uma coisa que todo mundo poderia fazer, mostrando que ele não era melhor do que os discípulos dele, quando ele teve que provar que era um mestre. Aí coloquei novamente aqui uma citação de São Tomás de Aquino, para quem não lembra, né? Ele nasceu e morreu na Itália faz 750 anos. Ele foi um padre, um frade católico, né? E as obras dele tiveram uma influência muito grande na teologia atual e na filosofia. Ele se distingue porque os hinos eucarísticos da igreja até hoje estão na liturgia da igreja, coisas que ele escreveu, né? Ele é venerado como santo, foi canonizado, ele é um santo católico. Ele é tido como professor modelo. Então, a pessoa que pretende ser um sacerdote, um padre, ela tem que. A referência delas é São Tomás de Aquino. E São Tomás de Aquino diz que a humildade é o primeiro degrau para a sabedoria. Então, se vocês quiserem ser professores de reiki sábios, tem que desenvolver a humildade. Então, tem que prestar atenção no poema anterior e nesse poema, que sem humildade não tem sabedoria. E aí eu coloquei uma passagem de Provérbios, né, lembrando que a maior parte de Provérbios é atribuída a Salomão, que é filho do rei Davi, que é o rei de Israel, né? E Provérbios, capítulo 11, versículo 2, que o orgulho leva à desgraça, se você se sente superior às pessoas. Se Jesus chamasse os discípulos, venham aqui lavar meus pés, ele estaria sendo orgulhoso, se colocando numa posição. Os discípulos têm que lavar meus pés. Não, ele lavou o pé dos discípulos. Que o orgulho leva à desgraça, mas com a humildade vem a sabedoria. Sem humildade, esse poema fala sobre isso, não há a sabedoria, tá? E aí eu coloquei para vocês novamente Cora Coralina, né? Que ela nasceu no estado de Goiás, em 1895. Ela morreu em 1895 com 95 anos de idade. Ela foi uma poetisa e contava contos, né? Uma contista. É considerada atualmente uma das maiores escritoras brasileiras. Era uma mulher muito simples. Ela ganhava a vida vendendo doces. E a frase principal que ela nos deixou muitos livros, né? O que vale na vida não é o ponto de partida, e sim a caminhada. Caminhando e semeando, no fim terás o que colher. Ela publicou o primeiro livro dela aos 76 anos. Estou muito idoso, não vou escrever. Pode começar. O primeiro livro dela foi publicado com 76 anos, chama Poemas dos Becos de Goiás e Histórias Mais. Mas foi no ano de 1980, ela já tinha 90 anos, que ela ficou conhecida, quando o poeta Carlos Drummond de Andrade leu as suas poesias. A casa dela, que ela morava na cidade de Goiás, que é uma cidade dentro do estado de Goiás, se transformou num museu, né, numa homenagem à história e à vida e à sua produção literária. Né? Tem uma fotografia dela que cheia de rugas, né, já idosa. Né? O saber a gente aprende com os mestres e com os livros. A sabedoria se aprende com a vida. A vida como? O lodo, os problemas. E com os humildes. Então, as pessoas vão evoluir tendo problemas e com professores humildes. Não adianta, pessoal. Sem humildade, não adianta querer ser mestre de reiki. Aí coloquei uma citação minha, que o egoísmo e o orgulho afastam as pessoas. A humildade une. Quanto mais humilde você for, mais você consegue unir. E que nós devemos nos manter humildes ao longo de toda a vida. Aí coloquei uma citação nova para vocês de Allan Kardec, que ele coloca: estude a si mesmo. Você não consegue mudar ninguém, você só consegue mudar a si mesmo. Não adianta olhar defeitos nos outros, cisco nos olhos do outro. Você tem que olhar a trave que está no seu olho, né? Jesus falou isso. Então você procure estudar a si mesmo, observando que o autoconhecimento traz humildade. Mas por que eu coloquei essa citação de Allan Kardec?
Aqui que está o pulo do gato, tá? Sem humildade é impossível ser feliz. Olha o que Allan Kardec falou. Jesus era humilde, Chico Xavier era humilde, Buda também. Sem humildade é impossível ser feliz. Quando eu era terapeuta lá no Rio de Janeiro, eu me lembro que eu ia muito à ilha até hoje. Eu só não fui no final do ano passado porque minha prima viajou para Brasília. Eu me organizei, acho que foi o único ano que eu não fui visitá-los, né, na ilha. E eu morei na ilha e tem muitos bairros mais pobres. Eu vi muita gente feliz morando uma casa de meia água ali. E feliz e cantando, né? E vi gente, quando eu era terapeuta lá no Leblon, que é o metro quadrado mais caro do Rio de Janeiro, cortando o pulso, tomando remédio para depressão. Porque se a pessoa não for humilde, ela pode morar numa cobertura? Pode. Bom, eu moro aqui, né? Eu moro numa cobertura. Mas se você não for humilde, você não vai ser feliz. Entendeu? Tem que ter humildade. E esse poema ele fala sobre isso, sobre a resignação, sobre os problemas. Aí eu coloquei aqui a capa desse livro aqui para vocês, tá? Porque é de onde eu vou tirar essas informações. E por que que Mikao Sui trouxe esse poema para o Reiki? Vamos ver. Porque sem humildade é impossível ser feliz. E aí eu coloco aqui. Aí eu coloquei texto. Consta na mensagem talhada em japonês antigo, na grande pedra que compõe o memorial de Mikao Sui, localizada em Tóquio. Aí está em japonês. O método desconhecido, porque até então ninguém sabia do Reiki, que convida à felicidade. O Reiki é um caminho, Reiki do, o caminho que te leva a ser feliz. E tudo que você faz na vida, quando você faz vestibular, você casa, tem um filho, abre uma empresa, o objetivo de todos nós é um só, sermos felizes. Ah, vou casar para ser infeliz? Meus amigos casaram, entraram pelo cano, então quero ser solidário, vou casar para ser infeliz? Não, você casa para ser feliz. Vou mudar para São Lourenço para ser infeliz? Tudo que nós fazemos é visando felicidade. E o reiki é um caminho de felicidade. Isso aí eu botei, que está nesse livro, na página 107. Aí eu coloco aqui que no manual com o título Reiki Ryoho Rikei, que era entregue aos alunos do mestre Mikao Sui quando lecionava, o manual contém uma entrevista com o próprio mestre Usui, o entrevistador. Por que ensinar o método Reiki ao público? E Mikao Sui responde, quer dizer, saiu da boquinha de Mikao Sui. Desde a antiguidade, as técnicas secretas eram transmitidas somente para os descendentes de seus descobridores, como se fosse um tesouro da família. Acredito que a prática de manter técnicas em segredo é hábito do passado. Não poderei admitir tal comportamento no mundo moderno. Quer dizer, ele se posicionando contra os segredos, símbolos secretos. Jesus Mikao Sui era contra segredos. No qual, aí eu botei em negrito, a felicidade, quer dizer, Mikao Sui fala da felicidade, e o progresso social, quer dizer, a evolução da sociedade, da humanidade, são fundamentados na coexistência da humanidade. Nossa técnica terapêutica Reiki é desconhecida, não há similar no mundo. Seu uso objetiva a liberação para o conhecimento do público, quer dizer, não é só para os reikianos, a fim de que todos, todo é 100%, brasileiros, argentinos, todos, recebam seus benefícios, obtendo o bem-estar oferecido pelo céu, com C maiúsculo, que é pelo universo, né? Nossa técnica terapêutica é original, baseada na capacidade do espírito rei do universo, que fortalece as pessoas e promove moderação de ideias. Aí eu botei em negrito, prazer de viver, que é felicidade. Mikao Sui está falando que é um caminho para ser feliz. Nossa técnica será aberta e transmitida, nada de segredos, né, para o público, com o objetivo de salvar as pessoas de disfunções de saúde, angústias do mundo moderno, onde há necessidade de melhorias e reformulações. Isso está na página 437 do mesmo livro. E na mesma entrevista, o entrevistador pergunta: o que é o Usui Reiki Ryoho, técnica terapêutica Reiki Usui? Eles não chamam Reiki, o Reiki de Reiki, eles chamam de Usui Reiki Ryoho. É o nome da técnica no Japão.
Aí Mikao Sui responde: a técnica tem por objetivo, primeiramente, a saúde da mente e, secundariamente, a saúde física. Fortalece a mente e o físico. Serve também para direcionar um caminho correto de vida, observando as palavras deixadas pelo imperador Meiji, 5 princípios, ou seja, os princípios vieram também do imperador. Se a mente estiver no caminho correto e saudável, o corpo físico será fortalecido naturalmente. Sendo assim, será a missão da Usui Reiki Ryoho completar física e psicologicamente uma vida de paz e prazer, ajudando no tratamento de problemas de saúde e promovendo assim, em negrito, a felicidade de si mesmo e de terceiro. Mikao Sui deixa que o objetivo final é ser feliz. Esse é o objetivo do rei, que é um caminho de felicidade. E sem humildade não há como ser feliz. Por isso que Mikao Sui trouxe esse poema. Porque a humildade é o primeiro degrau para a felicidade. Aí, na mesma entrevista, o entrevistador pergunta: a Usui Reiki Ryoho trata somente problemas de saúde? Ele fala: Mikao Sui, não somente problemas de saúde. Pode também corrigir maus hábitos, tais como angústias, debilidade, timidez, indecisões e nervosismo. Com a energia do método Reiki, o coração se torna semelhante a Deus e a Buda. Aí está a expansão de consciência. Trazendo felicidade para si mesmo e para terceiros. Quer dizer, o grupo de estudo Mikao Sui, a expansão de consciência vai trazer felicidade. Esse é o nosso objetivo aqui. Tá? Aí eu coloquei esse livro aqui para vocês, que esse é um livro de 1974. Mikao Sui morreu em 1926. Ele vem de onde? Da Gakkai, da organização fundada por Mikao Sui. Aí eu coloquei, há um trecho no manual Reiki Ryoho no Shiori, que é esse aqui, publicado em setembro de 1974, onde o sensei Kushihiro Fukuoka, membro da Usui Reiki Ryoho Gakkai, escreveu a seguinte frase: a técnica Reiki não se restringe à aplicação de energia Reiki. Não é só para Reiki on, Reiki off. Seus praticantes procuram viver diariamente de acordo com os 5 princípios do Reiki, incorporar no nosso dia a dia. Dessa forma, não só melhoram e mantêm a saúde, como também aumentam a paz, a prosperidade, e aí eu coloquei em negrito aqui, e a felicidade do lar. Você traz felicidade para a sua casa. Um reikiano é um farol dentro de um lar. Da sociedade, se você participa de um centro espírita, budista, de umbanda, de maçonaria, um grupo, né? Então, você vai ajudar aquele grupo a ser feliz, o seu lar, a nação, você vai ajudar o país. E do mundo todo. O reikiano ajuda o mundo a ser feliz, o país a ser feliz, a sociedade. Isso dito pela Gakkai. Esse é o verdadeiro propósito da terapia Reiki. Felicidade. O primeiro estágio é a humildade. E você vai pelo caminho A e B, amor e dor. Então, aquele lodo da árvore que eu vou ler agora são as dores que vão nos lapidando, tá? E assim eu termino aqui as imagens que eu coloquei. Estamos super atrasados. Deixa eu tomar uma água e vou ler o poema. Agora vocês vão entender o poema. Agora ficou moleza. Moleza, né? Vamos lá. Vamos ler o poema. Estou lá no livro. Deixa eu abrir o grupo. Lembrando que são 2 grupos, é um grupo de convidados e o grupo oficial, né? Rita colocou lá nossa visita, uma das visitas. Coloquei a figurinha, não, desculpa, figurinha de grupo aberto. Os 2 grupos estão abertos, tá?
Olha, estão me fazendo perguntas aqui, eu estou sem tempo para responder pergunta, tá? A minha prima está aqui. Depois eu olho ali, vou olhar. Eu posso responder em privado, tá? Vamos ler o poema agora. Mas eu respondo, mas em privado, tá bom? Eu vou olhar já. Poema, análise do poema 28, Ancião. Não, desculpa. 29. É 29. Poema 29, Árvores Cobertas do Lodo. Quando vejo, o imperador, né, falando, quando vejo as árvores cobertas de lodo, lembro que há pessoas que, desde o nascimento, vivem com humildade. Ele deixa bem claro aqui, humildade, tá? Aqui o imperador Meiji associa metaforicamente o comportamento de algumas pessoas que, por toda a vida, vivem com humildade as árvores cobertas de lodo. As pessoas resignadas, resilientes, né? No Oriente, o silencioso crescimento de cada árvore simboliza a humildade. Por mais frondosas que sejam, são oriundas de pequenas sementes. Depois de crescidas, fortes e frondosas, nunca reclamam ou dão as costas para ninguém. Se dermos a volta em torno delas, a árvore estará sempre de frente para nós, assim como as pessoas humildes, elas não dão as costas. O lodo, que é formado de restos vegetais ou animais, pode simbolizar metaforicamente problemas, sofrimento e infelicidade. Aí, mas o que é o lodo? É aquela crosta verde, aquilo ali não traz nenhum benefício ao vegetal. Gera uma umidade. Eu sou engenheiro agrônomo, né? A parte de fora do caule é o esqueleto, que é o material lenhoso. Ali dentro estão as veias e artérias, que a gente chama de xilema e floema, que conduz a seiva elaborada e a seiva bruta. Então, aqui, se começar a dar muito lodo, muita umidade, que são bactérias e fungos, apodrece, vai apodrecendo a árvore. Então, esse lodo que que o imperador fala são os problemas, tá? É o sofrimento, é a infelicidade. Árvores cobertas de lodo são árvores adultas. Eu estou tendo retorno de imagem aqui, vou pedir a Rita para verificar. Árvores cobertas de lodo são árvores adultas que, apesar dessa situação, seguem oferecendo folhas, sombras, flores e frutos. Está cheia de lodo, mas está te dando a sombra, está te dando frutos, né? A humildade é representada pelo que está embaixo do lodo. O simbolismo. O que não pode ocorrer é que o lodo apareça dentro de nós, né? Encombrido a beleza espiritual do ser humano. Aí seria orgulho, egoísmo, né? Seria o lodo interno. A mensagem implícita no poema é que, mesmo cobertos de aflições e dificuldades, a pessoa está desempregada, está doente, está se separando, está com problema de família, precisamos ser humildes ao longo de toda a vida, oferecendo sempre o que há de melhor em nós. Aí Mikao Sui, por que ele trouxe isso, né? Já expliquei para vocês, mas aqui vamos lendo. O mestre Mikao Sui seguramente selecionou esse poema pela importância da humildade na atividade reikiana. O Sui sabia que a humildade é a base e o fundamento de todas as virtudes, é a caminhada para a verdade. Pregam os 5 princípios do reiki. Não se zangue. O humilde não se entrega à raiva. Tem sempre o semblante radioso. Expresse sua gratidão. A gratidão é prerrogativa das pessoas humildes. Seja gentil com os outros. Gentileza e humildade andam de braços dados. O orgulho divide as pessoas, a humildade une e nos ajuda a enxergar e admitir erros e aprender com eles. Seja aplicado e honesto em seu trabalho. É possível encontrarmos pessoas que se perdem, que perdem a humildade após receberem iniciações de reiki, principalmente no nível de mestrado. Passam a se sentir superiores, melhores que os demais. O juiz seguramente desejava evitar
esse comportamento no reiki. Ele sabia que somos todos semelhantes. O mestre Jesus provou ser um grande mestre ao lavar o pé dos discípulos numa demonstração de humildade. Onde houver humildade, definitivamente haverá amor. Segue uma passagem bíblica que nos remete ao poema. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. É o caminho do trigo, né? Então, deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver a Georgia. Johnny, durante o Reiju de cura, ao me conectar com os meus problemas emocionais, como pedido, enfrentamento, estava com meu caderninho com os nomes das mãos. Me senti passando aquelas pessoas todo aquele mal-estar. Não, isso não tem como. Não há como, Jorge. Isso é coisa da sua cabeça ou de espíritos aí querendo te atrapalhar, obsessores, tá? Isso não há como, porque é energia de altíssima frequência. É igual a água que evapora, ela querer levar a sujeira, não tem como. Depois que ela evapora, aí ela condensa, ela cai limpa. Então, essa energia, se você aplica reiki presencial, você transfere bioplasma. Aí pode acontecer transferência de ectoplasma. Mas no Reiju de cura isso é totalmente impossível, tá? É uma energia que está numa outra dimensão, não tem como levar energias emocionais. Não há como isso acontecer, tá bom? João Pestana colocou aqui fotografias do Monte Curama. Ele esteve lá conosco, né? Aí João Pestana colocou aqui uma passagem de São Francisco de Assis. Senhor, dai-me força para mudar o que pode ser mudado. Olha só, o que São Francisco falou. Resignação para aceitar o que não pode ser mudado. Foi o que eu falei com Rita. Vamos criar nossa bolha. E sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Isso eu posso mudar, isso eu não posso. Aí você vai agir. A ação é a resiliência. É a parte da resignação que você percebe que você pode mudar. Isso é a resiliência, tá? Aí a Bárbara, foi o orgulho que transformou anjos em demônios. Mas é a humildade que faz os homens anjos. Santo Agostinho. Que bonito, hein? João Pestana colocou aqui Martin Luther King. Eu não sabia, ele era nosso irmão de maçonaria. Vou passar a gostar mais dele ainda, viu, Pestana? Eu não sabia, muito grato. A Georgia falou que ficou mais tranquila. Isso é impossível, tá, pessoal? Agora, no reiki presencial, Rita já marcou os tutoriais. Eu vou pedir para a Georgia não faltar as aulas da faixa e as de nível 3B, que a gente pode se aprofundar nesse assunto dela aqui. E aqui eu não posso me aprofundar em aula de reiki, né? Então, Rita já tem as datas, ela já postou nos grupos. Não faltar nas aulas. Isso aqui dá um bom debate, essa pergunta da Georgia aqui. Um bom debate. Ok, aí eu pergunto para vocês, tá? Todo mundo entendeu por que Mikau Sui trouxe esse poema? Podemos fazer o Reiju de expansão de consciência? Através do sofrimento, a gente evolui. Amor e dor, né? Através do lodo, você sofre, você se torna um ser humano mais evoluído. Aí vem a humildade, que é o primeiro estágio da sabedoria. Sem humildade, você não consegue viver permanentemente em cima dos 5 princípios, você acaba deslizando, né? E o pessoal diz que sim. Bonito poema, né? Bonito poema. Depois eu vou pedir para vocês assistirem o videozinho que a doutora Francisca... Eu botei nos 2 grupos, tá? Quando eu fui aqui narrando o vídeo, aí a Gisela se emocionou aqui. Pois é. Vamos lá, então. O pessoal disse que sim, vamos fazer. Deixa eu ver aqui o pessoal da Sandra Alegranzi, Magna Atlante, Joyce do Amaral. Obrigado pela presença, Joyce, Cíntia.
Giane Prada, muito grato também. O Carlos Pou, olha aí, Carlos Pou presente. Eu achei que ele não ia conseguir vir. Fernanda Lemos, foi pontual hoje. Pode compartilhar o vídeo, sim, pode sim. Tá? Com certeza. A Leda falou que gostou muito. Vamos lá, vamos fazer o reju. Procurem se conectar. Vamos fechar os olhos e vamos nos conectar agora com a essência do poema. Situações que vocês sofreram, às vezes, uma separação conjugal, falência, doença, e que você saiu transformado daquilo ali, lapidado. Tá bom? Vamos analisar como os nossos problemas nos ajudam a evoluir. Eu hoje, pessoal, eu analiso coisas. Minha prima sabe do que eu estou falando. A vida que eu tinha em Manaus, eu era do governo, e tinha uma vida, eu era fiscal, andava armado, e hoje eu dou, coisas não fluíram bem para mim lá em Manaus, e hoje eu dou graças a Deus. Todo aquele sofrimento me transformou num ser humano melhor. Hoje eu agradeço. Tudo aquilo que me fez sofrer. Então eu quero que vocês se conectem com isso, com o lodo. Aquelas ações das pessoas, da vida, do destino ou não, né? Deus nunca dá o fardo maior. E como aquilo foi positivo na evolução de vocês. Vamos fazer. Fechem os olhos.